Campina Grande, quarta-feira, 28 de fevereiro, penúltimo dia do mês. Lembrando a todos que fevereiro só tem 28 dias, quando é bissexto, 29 dias. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão para a sua edificação e também você terá a oportunidade de ouvir a Orquestra Louvores Eternais, abrilhantando uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los com a Orquestra Louvores Eternais. Nos aguarde. Se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Esta luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim, é melhor deixar Deus agir. Ele é Deus e outro igual não há.
70 anos no exílio babilônico, foi para que o povo realmente se convertesse do que eles tinham deixado de cumprir e de fazer e de obedecer a Deus, de guardar o Shabat, o ano sabático. Em vez de eles guardarem, eles plantaram. Então o povo foi levado por desobediência, por um ato de desobediência, e o propósito de Deus era que o povo se corrigisse. Lá em Babilônia, eles ficaram privados de muita coisa, inclusive de prestar culto a Deus. No Salmo 137 diz que os babilônios diziam, cantem um cântico de vocês lá de Jerusalém. Eles dependuraram as suas harpas nos salgueiros, e como nós vamos cantar em terra estranha? Então o povo ali aprendeu a valorizar o que eles tinham lá em Jerusalém. Por exemplo, hoje aqui nós temos liberdade ainda nesse país, não sabemos por quanto tempo, e tem muita gente que poderia estar aproveitando essa liberdade que nos resta, está aqui prestando culto a Deus, adorando ao Senhor, e vai chegar um momento, ou pode chegar um momento, que nós estaremos privados de estarmos com essa liberdade aqui prestando culto a Deus, e muitos vão chorar, muitos vão se arrepender e vão lamentar porque tiveram a oportunidade e desperdiçaram. Então no texto aqui, Deus levou através do rei Nabucodonosor toda a nação de Israel para o exílio babilônico durante 70 anos. O povo foi exilado. Lá em Jeremias capítulo 52, versos 28 a 30, olha o que diz o texto: assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para a terra do exílio. No 7º ano, 3.023 judeus foram levados. No ano 18º do rei Nabucodonosor, levou ele cativo de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativas entre os judeus 745 pessoas. Todas essas pessoas somaram 4.600 judeus que foram levados para o exílio babilônico. Enquanto os babilônicos estavam no poder, esse povo estava debaixo da pressão deles. Mas depois o rei da Síria prevaleceu contra os babilônios, e o povo depois, inclusive os babilônios, eles eram muito versáteis na agricultura, e os assírios eram mais versáteis na guerra. Eles eram mais assim, guerreiros de batalha, de viver em guerra, os assírios. Então os assírios prevaleceram contra os babilônicos, e quando estava lá esse rei ímpio, o rei Ciro, rei da Síria, ímpio, Deus levantou esse homem para trazer o povo de volta para Israel. Imagine, um homem ímpio que não tinha nada de crença em Deus, nem na sua palavra, mas foi usado por Deus para que ele permitisse que Esdras e Neemias liderassem o povo para vir reconstruir as muralhas. Nós estudamos isso aqui no livro de Neemias, reconstruir as muralhas e o templo que já havia, as portas estavam queimadas. Vocês ouviram isso quando a gente estudou o livro de Neemias. Então, o que é que a gente aprende aqui? É que mesmo que haja adversidades, mesmo que haja inimigos que se levantem contra o seu povo, Deus está no controle de tudo, ao ponto de permitir que estas coisas aconteçam, porque Ele tem um propósito em tudo isso. Não podemos nem devemos murmurar, nem reclamar, mas Deus, seria melhor que fosse assim. Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo, Ele tem um propósito. Por isso que nós denominamos insondáveis desígnios de Deus. Não tenha a preocupação de querer saber por quê, como foi, para quê. Ele tem um propósito em tudo isso. Então, enquanto os babilônios levaram o povo, Deus vai levantar um ímpio. O rei Nabucodonosor levou o povo e levanta agora um outro ímpio para trazer o povo de volta, permitir que Esdras e Neemias volte do exílio babilônico para estar na terra prometida. Ou seja, o Senhor é o Deus da história. Amém, meus irmãos? Ele é o Senhor da história. Ele está a par de tudo. Ele não está alienado a nada do que se passa no mundo, certo? E nós vemos aqui que esses governantes, eles muitas vezes, irmãos,
embora se rebelem contra Deus, eles se levantem contra Deus, eles estão simplesmente nas mãos de Deus. Eles estão nas mãos de Deus. O rei Nabucodonosor, só para lembrar aqui a vocês, ele se exaltou, querendo ser adorado, fez uma imagem de escultura para ser adorado. Mas o que é que Deus fez? Humilhou ao pó e à cinza, ao ponto dele estar como um animal comendo capim, como um jumento selvagem. Então o propósito de Deus na vida do rei Nabucodonosor foi dar uma lição para ele, para mostrar que ele queria agir como se fosse um Deus. Deus disse: você não é nada, você não passa de um verme. E ele foi comer, né, capim, né, foi comer pastagem como um jumento selvagem. Em tudo Deus tem uma lição para dar, em tudo. Uma dificuldade que você esteja passando, uma enfermidade, uma crise, uma perseguição, uma luta, um problema, uma doença, um acidente, um desastre, seja lá o que for que aconteça, que você não gostaria de passar por aquilo, Deus tem um propósito. A gente vai ver isso mais adiante. Então vamos agora ao texto aqui no verso 24 de Isaías capítulo 14. No ano em que morreu, verso 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías aqui está usando o verbo conjugado no pretérito, no passado. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Pensei pretérito, sucederá futuro. E como determinei, pretérito, assim se efetuará futuro. Ou seja, o que é que a gente vai aplicar aqui nesse versículo? Nessa passagem, meus irmãos, o verbo está conjugado no pretérito. Eu estava lendo um comentarista, ele disse que a tradução assim mais detalhada possível, que a gente iria entender isso aqui, seria isso aqui. Seria isso aqui. Seria bem mais traduzida no original, Deus dizendo assim: intencionei. Quer dizer, a ênfase aqui será com respeito ao decreto divino. Intencionei. Isso seria a tradução mais correta. Assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quer dizer, Deus pensou no passado, para lá não sei quantos séculos vindouros, o que ele pensou simplesmente teria que acontecer. Ainda que este homem, que fosse o veículo para que ele fosse usado, ou Deus pudesse usá-lo para fazer o que ele havia já determinado, não viesse a executá-lo, ainda assim, Jó diz inclusive: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por exemplo, Jonas, vamos usar aqui o exemplo de Jonas. Ora, Deus havia designado Jonas como profeta para ir a Nínive, mas todos conhecem a história de Jonas. Em vez dele pegar o navio para Nínive, foi para Tarsis. Mas eu pergunto, ele foi como? Ele foi como? Ele foi no ventre de um grande peixe, não foi dentro de um navio como ele estava, mas ele foi, de todo jeito ele foi. Ele não queria ir. Pastor, e quando o indivíduo não quer fazer ou deixa de fazer, Deus vai tratar com ele e vai levantar um outro, conquanto que a sua vontade soberana seja feita. Quer o homem aceite, quer rejeite, quer creia, quer descreia. Então, nesse versículo 24 aqui, o que chama-nos a atenção é que o Senhor, Isaías diz que o Senhor jurou. É um juro, uma jura que ele fez a ele próprio: vai ser assim. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele não age como um déspota, Ele age como o Senhor absoluto, e não tem outro a quem possa resistir à sua soberana vontade. Nesse versículo 25, dando continuidade, ele disse:
quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros deles. Nesse versículo 25, o propósito de Deus aqui era de humilhar a Síria, e fazê-la cumprir, e fazer a sua soberana vontade, conforme lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, nós encontramos Isaías dizendo: bem sei eu que tudo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Nós encontramos também no livro de Isaías capítulo 44, versículo 28, que eu acho esse versículo aqui extremamente profundo, esse versículo 28, que digo, Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, serás edificada e do templo será fundado. Então Deus mostra ao homem que quer ele aceite, que ele rejeite, que ele creia, quer não creia, quer zombe, que ele tenha temor ou não, o homem deve um dia reconhecer que esse Deus realmente, ele tem decretos que eles vão se cumprir, porque ele tem um propósito em cada situação, em cada coisa. Tudo que Deus realiza, o faz sabendo antes de tudo acontecer, como se tivesse acontecido. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, pretérito, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, veja que os verbos estão conjugados aí, Isaías 9:6, no pretérito, no princípio, isto é, um menino nos nasceu. Jesus já tinha nascido? Não, mas na eternidade ele já havia nascido, como homem, obviamente, porque ele é Deus, sempre existiu. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus só nasceu 700 anos depois desta profecia. Então fica provado que aquilo que Deus desde a eternidade já traçou e planejou, um dia se cumprirá literalmente, cabalmente. Amém, meus irmãos? O propósito de Deus aqui era de humilhar a Síria e fazê-la cumprir e fazer a sua soberana vontade. Portanto, tudo que ele realiza e faz, ele sabe onde e como vai se consumar toda a sua vontade já planejada desde a eternidade. Deus nada faz arbitrariamente, nada que contrarie, como alguém diz assim: eu não devia ter feito isso e fiz, eu estou arrependido, eu não era para ter feito isso. Deus não tem esse tipo de... Aliás, a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus chamou Noé, ele diz: eu me arrependi. A tradução mais feliz seria: eu fiquei triste, porque Deus não se arrepende. A tradução não foi muito feliz: eu me arrependi de ter criado o homem, de ter feito o homem conforme a minha imagem e semelhança. A tradução mais correta seria: eu fiquei triste, estou triste pelo homem ter feito, se rebelado contra mim. Então, ele não faz nada arbitrariamente, e o faz baseado em seus firmes propósitos. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele, digo, no qual temos também feitos herança
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, prestem atenção ao que eu estou falando aqui, para que você entenda que dentro desta soberania, os propósitos insondáveis de Deus, quer o homem um dia queira ou rejeite, vai se cumprir, porque Ele é soberano. Amém, meus irmãos? No versículo, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 5 do capítulo 1, é bom que você escute isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, consentimento. Eu estou fazendo questão de dar ênfase nisso aqui, para que você não pense que Deus agiu assim aleatoriamente, como quem diz assim, eu vou ver se vai dar certo. Isso não acontece, Deus não trabalha assim. Eu vou arriscar, né? Eu vou ver se isso, eu vou corrigir isso aqui, eu vou reparar esse erro aqui que eu por um lápis cometi. Isso não existe. Tudo o que aconteceu e tudo que está acontecendo e o que vier a acontecer, desde a eternidade, Deus já contemplou. Então agora vejam bem que coisa interessante. Mesmo que o homem, dentro daquilo que ele faz para contrariar a vontade de Deus, Deus escolhe os melhores fins e os melhores meios para alcançá-los. O objetivo do homem fazer a vontade dele. Aí vamos pensar aqui no exemplo de José do Egito. José do Egito. Eu quando falo sobre José, sempre eu costumo fazer esse comentário. Por ser um moço muito cristão, muito crente, muito temente a Deus, causou inveja nos corações dos seus irmãos, porque ele era um moço que era cheio de conhecimentos de Deus. Tiveram inveja do rapaz. Por inveja, venderam-no como escravo aos ismaelitas, simularam a morte dele, matando um animal e melando as vestes dele com sangue, julgando que o pai ia acreditar que o menino tinha sido comido pelas feras no deserto. O menino é vendido, é levado como escravo. Lá no Egito, vai para a casa de Potifar, trabalhar como mordomo. Lá ele sofre uma tentação da mulher deste que queria a todo custo deitar-se com o rapaz. Certamente José era um rapaz robusto, bonito, esbelto. E como ele rejeitou, não quis, a mulher levantou uma calúnia contra ele, que ele estava tentando forçá-la. Ele foi preso. Veja quanta situação negativa, quanta desvantagem José passou. Preso, lá na prisão, o José decifrou aqueles sonhos do copeiro e do padeiro, ao ponto do próprio carcereiro depositar nele toda a confiança, e viu em José que José realmente era um rapaz de Deus, era um rapaz que tinha uma vida ilibada, uma vida limpa. E depois disso, diz o texto que eu acho mais interessante lá em Gênesis, que Deus era com José na prisão, como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abidênego lá na fornalha, como Deus foi como o Senhor foi com Daniel lá na cova dos leões. O Senhor era com José lá no presídio. Eu vou criar aqui uma situação para vocês. Suponhamos que daqui a não sei quanto tempo o vosso pastor seja preso e vá lá para o Serrotão. Eu estando lá no Serrotão preso, o Senhor vai estar comigo. Eu não vou temer. O Senhor vai estar comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, dentro do propósito do desígnio de Deus, eu podia contar aqui não sei quantas experiências que eu já tive, inclusive uma delas que eu sofri um acidente e fui durante 6 meses
fazer um projeto jurídico, né? No presídio Serrotão do Monte Santo. Eu já falei isso aqui para vocês em outra ocasião. E lá eu conheci um rapaz chamado João Evangelista, que estava cumprindo uma pena lá, injustamente. Ele ia mofar na cadeia, 60 e tantos anos de prisão. E depois que nós ouvimos a história daquele rapaz, nós levamos ao conhecimento do saudoso doutor Elias Cunha Melo, advogado, e foi provado que ele era inocente, e o rapaz hoje está livre. Então, se não houvesse o acidente que eu fui vitimado, e que tivesse que cumprir uma ação judicial lá no presídio, esse rapaz possivelmente ainda estava lá. Ele já tinha escrito carta para a OAB, presidente da República, para tudo que é de autoridade, ninguém nunca parou para ouvi-lo. Mas quando o doutor Elias pegou o processo dele, que era um calhamaço assim, dessa altura, foi lendo, se eu sei onde é que está aqui a condição desse rapaz de provar a inocência dele. O propósito de Deus, no caso que eu estou contando para vocês, foi que eu, através de um acidente, pudesse chegar lá durante 6 meses, pregasse o Evangelho, porque essa foi o que o juiz, né, quando julgou minha causa, disse: olha, o senhor tem 2 coisas para escolher, ou sua carteira de habilitação vai ser recolhida por 6 meses, ou então durante 6 meses o senhor vai ter a obrigação de passar 2 horas no presídio do Serrotão, pregando o Evangelho no presídio do Monte Santo. Pronto, quando passar os 6 meses, o senhor está livre. Terminou os 6 meses, eu cheguei para o juiz: doutor, meritíssimo senhor juiz, eu quero continuar fazendo o trabalho. Quem se lembra desse tempo, que me acompanhava, sabe do que eu estou falando. Espero que através de toda essa exposição da palavra, você, internauta, telespectador, que ouviu atentamente a ministração desse estudo a despeito dos atributos de Deus, os seus decretos, seus desígnios, que são insondáveis, possam realmente ser guardados e gravados em nosso coração. Jamais vamos conhecer a maneira como Deus usa, através dos seus atributos, principalmente os seus decretos e desígnios, qual fim Deus tem, porque a Bíblia nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que nós aprendamos a temer e a conhecer a vontade de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.